Segundo princípio, perder a esperança em Deus. Versículo 18, você pode acompanhar comigo? Então disse eu, Jeremias dizendo, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Você consegue imaginar? Um homem que foi fiel a Deus a vida toda, que Deus vinha e falava para ele, Jeremias, diga isto daqui, instrumento na mão de Deus, desesperado, sem esperança. É isso que aconteceu com ele. Jeremias pensou assim, será que valeu a pena todos esses anos de fidelidade? Será que valeu a pena ter largado o mundo para servir a Deus? Ele teve dúvida. A vela da esperança dele com os anos parece que começou a apagar. Não é isso que pode acontecer também com a gente? Às vezes a gente procura fazer aquilo que é correto, mas de repente parece que só bomba que cai na cabeça da gente, angústias em cima de angústias, e a gente pensa, mas calma aí, parece que sem Deus eu estava melhor. Sem Deus não tinha tanta angústia, agora decidi fazer o que é certo. Olha o tanto de tribulação. Jeremias passou por essas crises dizendo, Senhor, não é possível. Será que valeu a pena? Mas não apenas ele, Elias também. Grande homem de Deus, profeta, me passou por dificuldades. Meu irmão, Elias não foi qualquer homem, não. Não foi qualquer profeta, não. Lembra a Bíblia diz que Elias orou e disse assim, eu vou orar e não vai mais chover. 3 anos e meio sem chover. Você imagina eu fazendo isso aí? Eu vou orar que não vai chover durante 3 anos e meio. É isso que aconteceu com Elias. Depois de 3 anos e meio, Elias vem e diz assim, agora eu vou orar e vai descer chuva. E ele ora e cai chuva. Olha como esse homem foi instrumento das mãos de Deus. Depois diz a Bíblia que ele enfrentou 850 falsos profetas de uma vez só. Aqueles falsos profetas começaram a construir um altar. E Elias disse assim, olha, vocês fazem um altar para o seu Deus e eu vou fazer para o meu. Aquele Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Então eles começaram, fizeram o altar, começaram a fazer a dancinha da chuva lá, né? Ou a dancinha do fogo, e nada. Elias ainda tira sarro neles. Eu acho que o Deus de vocês sai de férias, hein? Deve estar lá para Dubai, algum lugar assim. Literalmente, ele tira sarro. Então Elias vai e constrói um altar. Depois que ele constrói um altar, ele joga água em cima. Meu irmão, o que pega fogo com água? Nada. Então Elias vai e ora a Deus. E Deus manda fogo e consome a água, o sacrifício, o altar e tudo. Isso é homem de Deus. Sabe o que é interessante? Elias fez tudo isso. Depois uma mulher chamada Jezabel falou que ia matar ele. Você imagina se é você, rapaz, eu orei e o céu parou. Eu orei e choveu de novo. Eu orei e desceu fogo do céu. Quem é essa mulherzinha aí? Senhor, só um raio. A cabeça. Elias podia fazer isso. Sabe o que Elias fez? A mulher colocou medo nele. Elias fugiu. Elias pediu a morte para si. E como que pode? Um homem desse fez tantas coisas grandes usadas por Deus e com medo de uma mulher. Passou angústia a ponto de pedir para morrer. Dizia, Senhor, me leva, eu não aguento essa mulher. Devia ser o cão chupando manga, Jezabel, é óbvio, né? Mas você imagina a angústia. Mas não apenas ele, Jezabel. Não apenas Jezabel colocou medo nele. Diz a Bíblia que Jó também amaldiçoou o dia do seu nascimento. Você já fez isso alguma vez? Lembrando, Jó era o homem mais rico do Oriente da sua época. Diz a Bíblia que Jó, então, depois que começa a acontecer aquele monte de coisa com ele, morre os 10 filhos, perde de riqueza, perde de saúde, a única coisa que sobra é a jararaca da mulher. E era uma jararaca mesmo. Então diz a Escritura que Jó fica bravo com Deus e amaldiçoa o dia do seu nascimento. E todo o livro de Jó, se você ler, você vai ver, é Jó brigando com Deus. 42 capítulos, Deus, por que você fez isso? Deus, brigando com Deus. Como pode? Mas sabe qual que é a diferença? Sabe o que reestabeleceu Jeremias? O que reestabelece homem de Deus, o que pode reestabelecer a mim e a você no dia da angústia? É a gente saber que ainda há solução. No versículo 20, olha que interessante, você pode acompanhar comigo, versículo 19, versículo 20. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Jeremias está orando, que Senhor, está difícil. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Absinto é uma bebida amarga. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Jeremias está angustiado, lembra da minha aflição. Mas olha o versículo 21, parece que de repente a história muda. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. Guarde bem esse versículo. Quero trazer à memória o que me pode dar
esperança. No versículo 22 ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Você percebeu que Jeremias, no meio da angústia, da aflição, da desgraça, ele não aprendeu algo novo? Ele apenas relembrou aquilo que ele já sabia. Ele apenas trouxe lá de trás à memória aquilo que podia dar esperança a ele. E olha para você ver, o que podia dar esperança para ele. Ele não pensou: ai, como era bom antes, Judá e Israel. Se toda a cidade tivesse erguida novamente, isso vai me dar esperança. Não, não é isso que traz esperança para ele. Ele não pensa na família, ele não pensa em dinheiro, porque convenhamos, o dinheiro dá esperança para muitos. Jeremias não. Sabe o que ele disse? Eu vou trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E o que pode me dar esperança, diz ele: as misericórdias do Senhor. É isso. Esse é o terceiro princípio. Não precisa parar, não, pode deixar. Terceiro princípio: a misericórdia divina. Jeremias, ele olha o caos, tudo sofrido, e ele diz: como ter esperança nessas coisas? Então Jeremias, diante de toda desgraça, de famílias dizimadas, de ruínas, de pobreza, de miséria, ele diz assim: Deus ainda tem sido misericordioso para com a gente. Você consegue ter essa visão? Diante de uma desgraça total, você dizer: Deus ainda é misericordioso. Foi exatamente o que ele fez, porque ele sabe, nós merecíamos ser destruídos por completos, mas a bondade do Senhor não consumiu a todos, a ponto de sobrar alguns. Ele sabia, o Senhor tem nos dado menos do que merecem as nossas transgressões, e por conta disso ele conseguia ver misericórdia ainda. Da mesma forma, sabe por que eu e você podemos olhar para a nossa vida, por mais desgraçada que ela esteja, por mais ruim que ela esteja, e mesmo assim ter esperança? Porque Deus com certeza ainda tem tido misericórdia de nós. Deus ainda tem cuidado de nós, Deus ainda continua sendo bom. Você não tem recebido, meu irmão, o que você verdadeiramente merece. Eu não tenho recebido. Se nós tivéssemos a consciência do que nós merecemos e daquilo que Deus tem nos dado, nós também poderíamos dizer assim como Jeremias: as misericórdias do Senhor ainda estão sobre minha vida, porque o Senhor não tem me consumido por completo. Agora, quem que pode olhar para uma cidade, para uma civilização destruída e ainda dizer: Deus é bom? Quem? Apenas aqueles que se veem como pecador, e por conta disto são gratos a Deus. Do contrário, ninguém pode. Se você não se vê como pecador, se você se vê como merecedor de algo, você sempre vai achar que Deus está em falta contigo. Você sempre vai achar que você não tem tudo que você merece. É porque você ainda não se viu como pecador. É por isso que muitos reclamam: ah, esse salário que eu tenho, olha o ímpio ganhando tanto, e eu esse salário de miséria. Olha esse carro velho, esse salário terrível, esse emprego, essa igreja que eu não aguento mais. Reclama de tudo. Sabe por quê? Porque você não tem se visto como pecador, como pecadora. E por conta disso você acha que você merecia algo melhor. Não merecia. A semana eu conversava com o irmão, ele me dizia assim: pastor, eu fico até triste, essa palavra que ele usou, né? Olha quanto que o senhor ganha agora na igreja, e olha o que o senhor ganhava antes. O senhor estudou a vida toda para passar no concurso, para conquistar o seu sonho, para ter um bom salário. Minha turma falta pouco tempo para ir a segundo sargento já. E o salário não é ruim não, bom, tirando os benefícios. Ele disse: mas como o senhor larga isso para ganhar, o senhor ganha hoje? E às vezes eu começo a ouvir essas coisas, e eu não percebo às vezes a voz do diabo. Você pensa que não? Eu começo a ficar: Senhor, verdade, hein? Eu começo a lembrar que tem culto que eu já fiz aqui, sabe para quantas pessoas? Três pessoas no culto. 3. E fico: Deus, não é possível. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço. 3 pessoas na igreja. Outra coisa, esse carro velho que vira e mexe, eu ligo para os meus irmãos: vem aqui me ajudar. Essas coisas começam a bater angústia. E às vezes eu não percebo. E a blasfêmia começa a tomar conta do meu coração. Eu lembro do meu último filho que nasceu agora, com outro que nasceu no particular. Esse eu pensei: a esposa vai morrer. Não morreu, aleluias.
Daí nasce o menino. Eu falei, esse já era. O menino nasce todo roxo, minha esposa às 4 da manhã, foi ter filho 4 horas da tarde. O menino nasceu, eu falei, nossa, é moreninho, igual do meio. Mas não era, estava roxo o menino, Jesus amado. Depois de uma semana que a enfermeira da UTI foi em casa lá e disse-me, pastor, não falei nada aquele dia para o senhor, porque o senhor já estava meio chocado, viu? Que seu menino estava ruim. Tanto é que as criancinhas tudo ali, né, no vidro do berçário, só o meu que não. Ô louco, é especial demais esse menino aqui. Daí eu começo a ver e começo a comparar com o outro que nasceu no particular. Aleluia. Quarto, só para minha esposa. Sky, frigobar. Uma enfermeira só para ela. A comida, ela comia eu junto. Oh, Deus do céu, maravilha, hein? Para você gostar de comida de hospital, meu irmão, era bom demais o negócio. Então eu começo a lembrar, e às vezes eu olho para mim hoje, e às vezes eu sou tentado a ficar angustiado. A dizer, será que valeu a pena? Não foi isso que Jeremias disse aqui? Senhor, tudo que eu tenho feito, valeu nada. Olha esse falso profeta aí, que a igreja dele só cresce, troca de carro cada 6 meses. Eu troco cada 6 anos e olha lá. Somos tentados. Mas então, sabe o que eu faço? Eu olho porque eu realmente merecia. Eu tenho consciência disso. Eu tenho certeza. Falei, Deus, o Senhor ainda tem dado muito mais do que eu mereço. Eu vou andar de carro, meu irmão. Puxa, vi meu carro. Você já andou nele, você sabe como que é, né? Parece uma escola de samba dentro do carro. Não sei quem estava andando comigo esse dia. Nossa, pastor, por que seu carro fica tremendo? Eu falei, fazer digestão, quando você almoça e anda. E às vezes eu sou tentado a ficar triste, mas aí eu lembro, eu não merecia nada dessas coisas. E Deus tem dado muito mais. Deus tem sido gracioso comigo. Portanto, não há possibilidade de nos aproximarmos de Deus sem consciência de que nós não merecemos nada. Você jamais vai se aproximar de Deus achando que você é merecedor de algo. Eu sei que às vezes você pensa que seus pais são ruins, talvez. Olha, eu já vi histórias terríveis de pais que abusaram da própria filha. Algo terrível. Daí você pensa, pastor, você não sabe o pai que eu tive. Eu não sei o pai que você teve, mas eu sei o pai que você merecia. Seu pai merecia ser o capeta, o chifrudo. Você está no lucro. Pastor, você não sabe a família ruim que eu tenho. O pai, o patrão. Meu irmão, você merecia coisa muito pior. Então olhe pela ótica de que Deus ainda tem sido misericordioso para com você. É verdade, ainda nós sofremos as limitações do pecado. Como eu disse, envelhecimento, dores, angústias. Mas se eu e você tivermos consciência de que somos pecadores, de que somos indignos, de que a única coisa que merecíamos era o inferno, vai ser muito mais fácil de você ser grato. Vai ser muito mais fácil de você de fato conhecer a Deus verdadeiramente. É só assim que pecadores podem experimentar a graça e a alegria de Cristo. Jeremias, ele profetizou anos anteriores as desgraças que aconteceriam caso não houvesse arrependimento. O povo não se arrependeu. Então, ele vê o cumprimento das suas próprias palavras. Põe ali os versículos, por favor, calma. Jeremias 9:11, olha o que ele diz. Ele profetizando lá atrás, né? Farei de Jerusalém montões de ruínas, morada de chacais, e da cidade de Judá farei uma assolação, de sorte que fiquem desabitadas. Ele disse, olha, isso o Senhor vai fazer se vocês não se arrependerem. O povo não deu ouvido. Jeremias 16:4. Morrerão vitimados de enfermidade e não serão pranteados, nem sepultados, servirão de esterco para a terra. Olha a humilhação. Se vocês não se arrependerem, vocês vão morrer e não vão ter a dignidade nem de serem enterrados, mas vão servir de comida para bicho. Essa era a profecia dele. A espada e a fome os consumirão, e o seu cadáver servirá de pasto às aves do céu e aos animais da terra. Você já passou em algum lugar e viu o urubu comendo carniça? Era isso aqui que Jeremias estava profetizando. Povo de Deus, arrependa-se. Senão é isto que vai acontecer com vocês. Põe os próximos lá. Neemias. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Esdras também profetizou o que aconteceria com o povo. Mas em Lamentações 5:11, olha o que diz. Forçaram as mulheres em Sião e as virgens nas cidades de Judá. É claro, Jeremias aqui, ele está dizendo um eufemismo, que é uma forma carinhosa, polida de dizer algo grave. O que ele está dizendo aqui é o seguinte:
foram estupradas as mulheres e as virgens da cidade de Judá. Nossas esposas, nossas filhas pequenas, nossas virgens foram estupradas. Esta era a desgraça que estava acontecendo. E para completar ainda, põe ali Lamentações. Lamentações 4:9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Ou seja, mais feliz foi quem morreu com a espada atravessando. Consegue imaginar uma felicidade dessa? Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta de produto dos campos. Ou seja, elas iam pouco a pouco definhando por conta da fome. É igual o que Hitler fez em Auschwitz. Deixar o povo sem comer, magreza, 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 morte. Era isso que estava acontecendo. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Você sabe o que é cozeram, né? Fizeram caldo, comida dos próprios filhos. As mãos das mulheres, outrora compassivas, cozeram os seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo. Quer algo mais angustiante do que isso? Não tenho o que comer. Vamos comer o quê? Olha para o bebezinho, é a única coisa que tem. Come ele. Canibalismo. Tudo por conta do pecado do ser humano. E lembrando, isso aqui aconteceu não foi com os ímpios, foi com o próprio povo de Deus. Era Deus mostrando para eles: vocês não se arrependeram quando eu disse para se arrepender. 70 anos depois, Esdras chega para ajudar na reconstrução, o que tinha sido profetizado também. E Esdras vê essa desgraça. E Esdras vai orar. Sabe com que Esdras ora? Põe lá, por favor. Esdras ora assim: depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras. Você percebeu que o homem de Deus ele fica colocando a culpa? Ah, foi o governo. Ah, o governo é terrível. Culpa da esposa, do marido, das circunstâncias, da falta de emprego. Não. Olha como o homem de Deus ora. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras,